Quero convidá-los agora a abrir a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de Lucas. Lucas 3. Lucas 3. Verso 3. Antes quero mostrar um pequeno vídeo para você. É uma série só sobre Jesus. E vai falar de um encontro que Jesus teve com João Batista. Eu queria que você observasse, por favor. Olá, primo. Eu soube do escândalo no tanque. Eu adorei. Eu achei que iria. Eles virão atrás de você com tudo por causa disso. Deixe que venham. Vejo que ainda não está comendo carne. Ai, dá muito trabalho. Pele e ossos. Ouçam, não temos muito tempo. Tempo? Eu deixei Jacó e o resto dos meus seguidores em Jericó para pregar o arrependimento. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Jerusalém? Nós acabamos de vir de lá. Não souberam o que aconteceu? O quê? Herodes se divorciou de Fazeles e vai se casar com Heródias, a ex-mulher do irmão dele. Alguém tem que chamar a atenção dele sobre essa imundície. Meus amigos, vocês me dão um momento com meu primo? Está bem ali na lei de Moisés. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão. Ficarão sem filhos. Eu entendo, é contra a lei de Moisés, mas eu estou aqui para propósitos maiores do que a violação das regras. Você minimiza o incesto? É claro que não. O que da lei de Moisés será minimizado? Tudo isso será abordado. Não estou pronto para entrar em detalhes. Você parece não estar pronto para entrar em detalhes com muitas coisas. Não Por exemplo, mude de assunto. A vida romântica de governantes e reis foi e sempre será um assunto de enorme fascínio para as pessoas. Foi coberto longamente na Torá. Não vejo por que quer se concentrar nisso agora. Ele é um rei cliente, ou tetrarca, ou o que for. Ele é um de nós. Isso é ilegal. E eu não tenho medo dele. Ele pode não ser tão ruim quanto o pai era, mas ele ainda é ruim. Eu vou marchar direto na corte dele e dizer isso na cara dele. Os meus seguidores vão adorar. Você sabe como isso vai acabar, não é? Eu sou preso o tempo todo. É o que os radicais fazem. Eu vou ficar bem. Herodes tem medo de mim. Porque as pessoas me consideram um profeta. Alguns dizem que o próprio Elias. Talvez não seja o Elias, mas nós dois conhecemos muito bem o papel de Elias. É mesmo? Porque eu estou começando a me perguntar por que você está indo tão devagar. Por que você sempre foge depois que opera milagres? Me conte, por que você vai para esses locais desolados? Eu preciso ficar só. Eu estou trabalhando em uma coisa, um sermão. Um grande. Você é do tipo que planeja. Eu apenas digo a primeira coisa que me vem à mente. Na pregação e na vida. Sim, eu me lembro que é assim desde que você começou a falar. E eu ouvi sobre os comentários da raça de víboras. Foi elegante. Sabe como os poetas dizem que as víboras nascem? Sim, elas eclodem dentro da mãe e a devoram para sair de lá, matando a mãe no processo. Eu achei uma fala muito boa. Sim, mas ninguém quer ser acusado de matar a sua imã. Bom, eu não estou aqui para fazer amizade com líderes religiosos. E com base naquela façanha que você fez no Shabat, você também não. Vai mesmo ser gentil com essas pessoas? Acredito que não. Só tenha cuidado. Agora não é hora de ter cuidado. Faz 30 anos que você está aqui. Davi era pastor no deserto e fugiu por 30 anos antes de se tornar rei. E aí ele governou por 40 anos, matou várias pessoas. Esse é João Batista e o encontro que Jesus teve com ele. É muito interessante esse encontro. Tem muitas verdades nesse encontro, tem muito da palavra de Deus. João Batista é essa personalidade que comia gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos e mel silvestre. Olha a dieta dele. Nesta série, nesse episódio, este Jesus ali até brinca um pouquinho. Olha, você não está comendo isso, não está comendo aquilo. Porque João Batista, ele era nazireu também. Um nazireu não tocava em animais mortos, mas não comia nenhum
nada que viesse da videira. Sabe por quê? Por causa de uma palavrinha: açúcar. Ele se negava os seus prazeres para que Deus o usasse plenamente. A palavra de Deus diz que ele é Elias, ele é o segundo Elias. E nós somos o terceiro Elias, porque somos nós que veremos Jesus voltar. Diga amém. E nossa mensagem é a mesma mensagem de João, conhecido como Batista. João era filho de um sacerdote. Lembra que o pai dele estava ministrando no templo e Deus apareceu para ele, o anjo apareceu para ele, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou que ele teria um filho. E ele duvidou e por isso ele ficou mudo. Ele era sacerdote. Os judeus acreditavam que o Messias não seria apenas um Messias, mas seriam dois Messias. Um Messias viria do sacerdócio e o outro Messias viria da tribo de Judá. E Jesus é de qual tribo? Você se lembra? Judá. E João Batista, de qual tribo? Levi. Levi vem o sacerdócio. Os dois começam o ministério com quantos anos de idade? 30 anos de idade. Por que 30 anos? Um sacerdote, conforme o livro de Levítico, diz assim que o livro de Levítico diz assim que o sacerdote começava a ministrar aos 25 anos, mas ele aprendia por 5 anos. Quando ele tinha 30 anos de idade, era aí que ele começava o ofício do sacerdócio. Era aí que ele começava a ser de fato sacerdote. E por isso, João Batista começa o seu ministério com 30 anos. E Jesus 6 meses depois. Qual é a mensagem de João Batista? O capítulo 3 de Lucas, o verso 3, diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista. Essa é a mensagem da igreja adventista também hoje, antes de Jesus voltar. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado. E irmãos, nós estamos pertinho da volta de Cristo. Pertinho da volta de Cristo. E é necessário um arrependimento, tanto da sociedade, quanto do povo de Deus, que se diz ser de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é o arrependimento? A palavra que Lucas utiliza aqui para arrependimento, é uma palavrinha chamada metanoia. Metanoia. Tem alguns podcasts por aí com esse mesmo nome, metanoia. O que é metanoia? Metanoia é mudança de direção. Metanoia, ela é a junção de duas palavrinhas, meta, que é além, e noia, que vem da palavra nous, que é além da mente, ou expansão da mente, ou uma mudança de caminho de 180 graus, uma mudança de 180 graus. João Batista pregou o arrependimento. E qual que é a nossa maior necessidade hoje? Arrependimento. Arrependimento, confissão e abandono do pecado. Qual que é o nosso maior desafio hoje? Arrepender, se arrepender, pedir perdão e abandonar o pecado. Esse é o nosso desafio hoje. Agora, veja, metanoia é a necessidade que todos nós temos de ver o mundo e o reino dos céus de uma forma expandida. Há uma necessidade de expandir a mente, de se permitir que os neurônios façam as sinapses de forma certa, e que as luzes se acendam na nossa mente, através do contato com Deus, através da sua palavra, e também da oração. Por que é necessário se arrepender? E esse arrependimento vem de onde? De onde que vem, tem que ser gerado esse arrependimento? Eu digo para você, tem que ser gerado do nosso coração, porque é do coração que provém, que vem todo o mal, toda a maldade, toda a ruína, toda a destruição. Tanto que a palavra de Deus fala assim: enganoso é o coração de quem? Nosso. O nosso coração é enganoso. Lucas
que escreve sobre João Batista, ele fala assim: arrependimento. Arrependimento é expansão da mente, mudança de caminho. Sabe? Deus gera essa necessidade de arrependimento no nosso coração através do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus que se move e está aqui na igreja hoje. Amém? Se movendo, falando a nossa mente, falando ao nosso coração. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse arrependimento é Deus tocando o nosso coração, dizendo: há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de mudar de caminho, há uma necessidade de mudar de rota. Aonde que a gente encontra uma mudança assim na palavra de Deus? Venha comigo no Salmo 51. Salmo 51, Davi escreveu esse salmo. Alguns de nós aqui talvez saibamos de cor este texto do Salmo 51. Quando que Davi escreve esse salmo? Ele escreve após o pecado dele com Betseba. Ele escreve depois que o profeta Natã vem até o palácio e fala para ele assim: olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele olhou uma ovelha que ele gostou de um outro homem que só tinha uma ovelha. Então ele mandou trazer a ovelha daquele que só tinha uma. Davi ficou possuído de um espírito justiceiro, de uma ira, de uma raiva. Davi falou: quem é esse homem? E Natã, o profeta, falou assim: é você esse homem, é você. E Davi começou a chorar. Ele tinha tentado alguns planos para escapar da consequência do pecado dele. Ele mandou trazer o marido da mulher do campo de batalha, vocês lembram? Urias. E fala: Urias, vai para casa, vai lá dar uma namoradinha com a tua mulher, vai lá, está na guerra, vai lá, encontra a tua esposa, porque ela estava gestando já um bebê, ela estava grávida, e ele não vai. Aí Davi pensa no plano B: vou dar um jantar para ele, vou embebedá-lo e mandá-lo para casa, e ele também não vai. E o plano C de Davi, ele mandou matar Urias. Aí a palavra de Deus diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu gosto de Davi. E quando leio o Salmo 51, eu entendo que ele é um homem segundo realmente o coração de Deus. Aí você fala: por que, pastor, ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconhece o seu pecado. Olha o que ele fala: Senhor, apaga as minhas transgressões. Apaga as transgressões da Betseba? Não. Apaga as transgressões de Natã? Não. Apaga as transgressões de X? Não. Ele fala assim: apaga as minhas transgressões. O pecado, irmãos, quando eu peco, o pecado não é por causa do meu filho, da minha filha, não é por causa da minha esposa, do meu esposo. O pecado é meu. O pecado é pessoal, não é, às vezes tem pecado que é coletivo, mas aqui estou falando do pecado do indivíduo. O indivíduo pecou, ele tem que reconhecer o seu pecado. Eu não pequei por causa de fulano de tal, na síndrome de Eva, ou na síndrome de Adão, se você preferir. O pecado é meu, e nós somos pecadores, e todos nós precisamos aqui de um Salvador. Diga amém. Nós precisamos de um Salvador. E o Salvador está aqui na igreja. E se você reconhece o teu pecado, há perdão para você. Mas se você não reconhece o teu pecado, você vai ficar andando achando que resolveu o teu problema com saídas, estratégias, com dissimulações até. Ele não justificou o pecado. Ele está arrependido do seu pecado. A mente dele está falando assim: a minha mente precisa ser mudada, transformada, expandida. E aí ele fala: olha, Senhor, eu pequei, apaga as minhas transgressões. Ele ainda fala assim: lava-me completamente, no verso 2, da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Olha ele, assumindo o seu pecado. Irmãos, enquanto há vida, há possibilidade de salvação. Porque estamos juntos aqui,
ou acompanhando pelo YouTube a transmissão. Por quê? Eu digo para você, porque Deus quer trazer perdão para você, Deus quer dar novo começo para você, Deus quer dar sentido de novo para a sua vida. Davi falou assim: Senhor, por favor, purifica-me do meu pecado. Ele entende que a purificação não está em fazer coisas, ou dar ofertas, ou fazer sacrifícios. Ele fala assim: o pecado é meu, mas o Senhor é o único que pode purificar-me. Irmãos, somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados, só o Senhor. Ele fala assim: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que ele está falando. Ele fala assim: eu não tenho paz. O mundo precisa de paz? Precisa. O Senhor da paz está disponível para um mundo que está sem paz. E se você está sem paz hoje aqui, e o seu pecado está confrontando você, se o seu pecado está apertando a sua mente, se o seu pecado está tirando as suas noites de descanso, você não consegue dormir por causa do pecado, confesse o pecado. Davi falou: Senhor, o Senhor pode, eu conheço as minhas transgressões. Sabe o que é transgressão? Sabe o que é transgressão? Eu escrevi aqui: é rebelião contra uma autoridade. O que é transgressão? Rebelião contra uma autoridade. E ele está falando: Senhor, eu me rebelei contra a tua autoridade. E qual é aonde está expressa a autoridade de Deus? Na lei. Na lei dele. Ele falou assim: eu me rebelei contra a tua autoridade, eu transgredi. O que ele transgrediu? Pecado é transgressão da lei, diz a palavra. O que é pecado? Transgressão da lei. Ele transgrediu uma autoridade. Foi o mesmo que Lúcifer fez. Lúcifer se rebelou contra a autoridade do céu, se rebelou contra Deus. E Davi está falando: Senhor, eu conheço a minha rebelião, e a minha rebelião é contra o Senhor. O pecado faz com que nós não queiramos a Deus, que a gente se rebele contra o Senhor. Sabe que no livro de Samuel, Saul não espera Samuel, Saul não obedece à palavra de Deus, Saul não mata o rei que deveria matar. E no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, Samuel vem e fala assim: fez o que o Senhor mandou? Ele falou: fiz tudo o que o Senhor mandou. Saul é dissimulado, mentiroso. E aí ele fala assim: então que balido é esse que eu estou ouvindo? E que mugido é esse que eu estou ouvindo? O que ele estava ouvindo? Ovelhas e animais, vacas que deveriam ser mortos, e ele não matou. E ele falou assim: você também não matou o rei? Eu achei melhor preservá-lo, porque a gente pode fazer algum tipo de aliança, algum tipo de negócio. E é o seguinte, eu estou cheio de boa intenção na minha rebelião. Sabe por quê? Porque eu preservei os animais para oferecer ao Senhor. Irmãos, por melhor que seja a tua intenção, ao pecar é pecado. O pecado ainda é pecado. O pecado não deixou de ser pecado. Ellen White fala sobre a rebelião de Saul, que é a mesma de Davi, que é a mesma nossa, que é igual à idolatria. O que é rebelião? Essa rebelião é idolatria. É colocar um Deus que não é Deus no lugar do nosso Deus. Isso que é rebelião. E a idolatria está muito ligada à sensualidade desregulada, desequilibrada. E a gente pode ir numa linha até e falar sobre a pornografia, porque na pornografia também está a idolatria. Sabe, irmãos, Davi fala assim: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Verso 4, de maneira que será justo no teu julgar, justo no teu falar, e puro no teu julgar. Senhor, o Senhor é puro, o Senhor é justo. Senhor, eu pequei. O que é o pecado? Pecado vem de uma palavrinha chamada hamartia. Hamartia é errar o alvo. O que é pecado? Errar o alvo.
Pecado é errar o alvo, e o pecado traz as suas consequências. O pecado traz consequências físicas, espirituais e até mentais. O pecado faz com que nós fiquemos desequilibrados. Agora veja, qual era o alvo? Pecado é errar o alvo. Qual era o alvo? A felicidade. O alvo era a felicidade. Sempre foi a felicidade o alvo. Mas quando pecamos, nós nos tornamos infelizes. E o pecado faz com que a gente sofra. E sofra muito. Davi, ele fala ainda assim, sabe? Verso 10. Ele diz assim, ó, para Deus. Tão sincero, tão honesto, tão fiel. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi pede perdão para Deus, ele fala assim, Senhor, por favor, mexe no meu coração. E nós cantamos nos hinos da igreja, né? Toma o meu coração, toma o meu coração. Senhor, purifica o meu coração. O arrependimento tem a ver com mudança. O arrependimento tem os frutos também do arrependimento. Mas eu quero falar só do arrependimento. É mudança 180 graus, é expansão da mente, é mudança de mentalidade. O arrependimento é a mentalidade carnal sendo submetida à mentalidade de Deus, espiritual. E assim nós viveremos felizes. João, quando fala assim, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele não está querendo dizer, sejam infelizes. Mas ele está dizendo, o arrependimento gera a felicidade, gera a mudança, gera a alegria, a paz e todos os frutos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus toca o nosso coração. Nós reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão dos nossos pecados, abandonamos o pecado e nós vivemos uma vida de santidade ao Senhor. É possível viver uma vida de santidade ao Senhor, mesmo nesse mundo corrompido, corrupto. Ainda não se compara ao mundo que Jesus veio, ainda não se compara. Mas nós podemos nos arrepender hoje. Eu não sei qual é o teu pecado, e não quero saber. Eu sei quais são as minhas fraquezas, mas você também tem as suas fraquezas. Peça perdão para Deus, confesse, abandone e viva o propósito que Deus sonhou para você. Amém?